Nós estamos na nossa última mensagem da série de sermões dos 7 pecados capitais. Fomos abençoados nesse lugar. Deus nos livrou de tantas mazelas. Eu acredito que Deus nos liberta através das Escrituras Sagradas. E hoje é a última e vamos falar sobre ira ou raiva. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não sei se sou muito tratado com a ira, mas tenho pedido a Deus para me ajudar, mas isso habita às vezes em nós. Quando eu estava pensando sobre o que iria compartilhar e como falar desse assunto, porque temos como escolher um personagem bíblico e falar sobre ele, ou então vários textos bíblicos e ir falando sobre cada um deles. Então eu estava pensando muito sobre isso, mas uma das coisas que aconteceu foi que Deus me relembrou muitas vezes que eu fiquei irado. Eu acho que aqui não tem ninguém que fique irado, mas eu já fiquei muitas vezes e ainda fico irado. Mas eu comecei a me lembrar de ocasiões em que a ira poderia ter me trazido problemas seríssimos. Eu não sei se vocês sabem, eu já compartilhei esses pecados com grupos particulares em mesa, mas não sei se daqui do púlpito. Mas eu, com muita raiva, já joguei gente daquela ponte da estrada Yaraquã ali, lá embaixo. Graças a Deus não morreu. Mas eu vim irado, caminhando a Cachamorra inteira, quando viramos ali a estrada Yaraquã. E fomos caminhando e caminhando, e a pessoa mirando e mirando, irando. E eu fui planejando, até que cheguei na ponte, eis a pessoa na beirada da ponte, e dei lugar, e aí dei aquela... E caiu lá embaixo. Mas não foi assim não, agarrei a pessoa e joguei mesmo. E caiu lá embaixo. E o que acontece quando, depois que você dá lugar à ira livra o cara, pelo amor de Deus, vai que morre, vou preso. Mas me lembrei também de vezes em que, indignado por ver um homem agredindo uma mulher, e depois dele dar um soco no nariz dela e o sangue jorrar longe, de eu sair correndo pela rua e pular com os 2 pés nas costas dele, depois que ele caiu no chão, e eu levantei, todos os vizinhos saíram e pegaram ele e quase mataram. Aí veio o arrependimento. Falei, se esse cara morrer, eu acho que o que vai se sentir mais culpado sou eu. E eu fui me lembrando de várias ocasiões, mas uma me marcou, e graças a Deus que eu tive a oportunidade de pedir perdão sobre isso. Mas eu tinha mais ou menos 10 anos, e um amigo que tinha seus 17 anos, soltando pipa na pedra de Guaratiba, linha enrolado na lata de Baygon, e a minha pipa estava longe, e ele foi lá e pisou na minha lata de linha, amassou toda a linha, e para ganhar um 10ão, meu irmão, naquela época, não era moleza de ir num lugar aí e comprar, não, que hoje a galera quer aqueles tubos. Eu ganhei um 10ão e enrolei na lata de Baygon. E estava feliz com aquilo. E ele amassou tudo. Eu não podia fazer nada porque ele era maior do que eu, mais forte. E eu fiquei remoendo, com raiva, irado, mas não podia fazer nada. Até que eu cheguei meus 15 anos. E a gente estava no campo de futebol e eu descobri que ele tinha alergia à formiga. E estava ele, o formigueiro, aquele formigueiro de formigas vermelhas. E eu olhava para ele e olhava para a formiga, tirei minha camisa, abracei o formigueiro e joguei tudo em cima dele, ele quase morreu. Graças a Deus que ele não morreu. E depois eu pude pedir perdão ao Fabiano, depois de alguns anos. Mas a ira é uma coisa tão séria, que nós, se não dominarmos e Deus não trabalhar isso em nós, nós podemos fazer coisas que nem imaginamos, planejar assassinatos, planejar a morte, ou agredir verbalmente, fazer coisas horríveis dentro de nossas casas, se não tivermos um entendimento correto sobre o que a ira pode causar. E eu quero falar sobre isso com os irmãos hoje, e eu quero ler o texto que está em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 26.
que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí o 27, não deis lugar ao diabo. Preste atenção, irai-vos, parece que é uma ordem, né? É uma permissão. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando nós vamos pensando sobre essa questão que Paulo está orientando esses irmãos, e a quantidade de vezes que acontece a palavra ira na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ou associada à raiva, e eu vou usar muito o termo raiva também, quando ela vai falando e vai expressando e colocando, ela, nesse momento Paulo está dizendo de que irai-vos, pode até ficar com raiva, mas não peque. A questão é como que fica com raiva e não peca. Como que podemos ficar com raiva, de esquentar a orelha, de sangue ferver e não fazer nada? O que dizem por aí que quem faz isso tem sangue de barata, meu irmão. E aí tem os crentes que até falam, não tem sangue de barata não, eu sou crente, mas não tem sangue de barata não. E o que acontece é que quando nós pensamos desse jeito, nós estamos abrindo aquela brecha para eu tenho a oportunidade de pecar, justificando de que eu não posso ser tirado de trouxa, de bobo, então eu posso irar e dar lugar a isso e eu acabo pecando. Quantas vezes nós damos lugar à ira dentro de nossas casas? Ou talvez você já corrigiu. Os pais de hoje em dia, eu fico às vezes preocupados. Mas os pais mais raiz, eu acho que pecaram muito mais corrigindo os filhos do que os pais de hoje. Porque era vassoura que voava, tamanco, meu irmão. A galerinha mais nova, acho que não conheceu o tamanco, né? Aqueles tamancos na cabeça. Eu tenho cicatrizes de correção. Porque irava o pai ou a mãe, meu, você ia trazer marcas. Marcas para a sua vida inteira. Então, os pais antigamente, eu acho que pecavam muito mais se irando, porque hoje você vê muito, faz isso não. O filho fica irado e o pai se submete às vezes, e eu acho que quem é corrigido às vezes é o pai. Mas muitas vezes nós nos iramos porque nossos filhos nos desobedecem e podemos corrigir de forma errada, dando lugar ao pecado e corrigindo de forma equivocada os nossos filhos, ou então dentro do relacionamento e do casamento, ou dentro de casa, e um dos lugares onde a nossa ira aflora muito é dentro de casa mesmo. Tem homens que dentro de casa é um leão, mas fora ele é um gatinho com todo mundo, menos dentro de casa. Mulheres, filhos que são assim. Mas a verdade é que a ira acontece dentro de nós e o lugar onde ela mais se manifesta é debaixo daquele teto que nós chamamos de casa, a nossa casa, com o marido, a mulher e os filhos que você tem. É nesse lugar onde somos testados, trabalhados e precisamos resolver de forma definitiva essa questão dentro de nós. As causas da ira que podem acontecer em qualquer pessoa, e existem muitas causas, e eu quero pontuar algumas aqui, mas a palavra ou ira ou raiva significa muitas vezes um profundo desgosto, um profundo sentimento de decepção, e nós ficamos com aquilo dentro do coração, dentro da mente, e aquilo vai tomando todo o nosso ser, e nós vamos guardando, e você percebe as pessoas, às vezes com essa cólera dentro de si, mordendo o canto dos lábios, o bico vai crescendo, e aí você vai percebendo que a pessoa está irada. Ou então vai mudando o rosto, a forma de tratar as coisas, e a gente vai percebendo como que a raiva vai tomando conta, a ira vai tomando conta. A sanidade do homem retém a sua cólera,
E a sua honra é passar por alto a ofensa. É o que diz Provérbios 19, versículo 11. Ficamos irados, ofendidos, mas quando nós passamos por alto a ofensa, não permitimos que essa cólera tome os nossos corações, a possibilidade de pecar, quando ficamos irados, vai diminuindo. Mas é difícil passar por alto uma ofensa. Quando alguém mexe com a sua honra, quando alguém mexe com a sua reputação, e a primeira coisa que queremos fazer é, isso não vai ficar assim não. E aí nós vamos lá e queremos resolver. Nós podemos olhar para as causas que geram a ira, entender que muitas vezes as palavras duras causam ira, causam raiva. Às vezes a gente pensa que respondendo ou falando, eu tenho muito cuidado com as minhas palavras. Eu tenho muito cuidado. Eu sei o que eu posso causar com as minhas palavras. Eu sei o que eu posso fazer. E graças a Deus eu tenho uma esposa que, nos momentos que ela está perto em que eu fico irado, ela dá uma olhada assim, eu vou pedindo a Deus graça e sabedoria para usar as palavras corretas, porque eu sei machucar alguém com as minhas palavras. Você sabe fazer isso. E às vezes a gente procura aquela que parece um punhal para atravessar a alma, o coração e perfurar, para que a pessoa entenda que não pode mexer com a gente desse jeito, não. E palavras duras causam raiva. Mas o antídoto, ou a resposta bíblica, que é a resposta branda, remove a ira, remove a raiva. Mas a palavra dura faz subir a cólera, a ira, Provérbios 15, versículo 1. Então essa expressão ofensiva que provoca a raiva, a palavra dura, mal colocada, no lugar errado, na hora errada, ela provoca ira. Ira, irmãos. Quando nós não nos preocupamos com o que falamos, com o que a gente diz, com o que a gente fala com outros, a gente sempre está provocando a ira no outro. Brincadeiras e jeito de fazer as coisas. Nós precisamos pedir a Deus graça e sabedoria para entendermos quando precisamos entrar com resposta branda. Todo mundo aqui conhece o Rocha Faria, né? E eu sempre estava no Rocha Faria. Não porque eu me quebrava, mas na maioria dos lugares que eu trabalhei ou pastoreei, duas coisas que eu ia fazer muito no Rocha Faria: ia lá visitar e estar com os parentes de gente que não queria entrar, ou então, às vezes, eu ia para o Rocha Faria, porque alguém, e na minha família principalmente, acontecia de uma festa, alguém passava mal, né, por causa da bebida, alguma coisa assim, ia para o Rocha Faria. Só que ninguém entrava mesmo. Porque a galera chapada queria brigar e tacar fogo no Rocha Faria. E às vezes chegava lá os médicos irados, estressados, e todo mundo chegando, e tu tem que trabalhar, tu estudou para quê? Eu pago o teu salário, aquelas coisas todas, e aí vai gerando, o pessoal é maluco, cara. O cara tem injeção na mão, tem remédio, ficar provocando ira em médico, tá doido, enfermeiro, vai saber o que vai botar na tua língua lá, debaixo da tua língua, e tu não volta. E aí eu via tudo aquilo, e eu chegava, e sempre, boa noite, tomzinho mais baixo. O senhor poderia me dar uma informação, por favor? Gostaria de ter informação sobre o paciente e tal. Na maioria das vezes, entra aqui, menino, vai lá e dá uma olhada lá. E eu ia e entrava, e eu olhava para os enfermeiros, boa noite, bom trabalho, olha, o que vocês fazem é muito especial para Campo Grande, para a cidade. Eu entrava, eu ficava, eu comia a comida dos pacientes, quando eu ficava lá. E era bem atendido. Você entende, irmãos? O que Provérbios está dizendo? Em momentos de caos, em momentos de conturbações, onde todos estão com raivas e irados, nós precisamos chegar com palavras brandas, pacificadores, para afugentar a ira do coração dos homens, para expulsar
a ira do coração das pessoas e para que a paz chegue no coração. É uma coisa que precisamos pedir a Deus, porque muitas vezes nós somos aqueles que causam a ira no coração das pessoas. Palavras duras causam ira e raiva. A gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. A maldade ou a tolice é um grande problema também. O tolo é insolente e confiante. Aquele que facilmente se irrita fará loucuras, e o ímpio será odiado. Provérbios 14, do 16 ao 17. O tolo é insolente e confiante. Aquele que facilmente se irrita ou se ira fará loucuras. Você já viu o trânsito como que é? Há muito e muito tempo atrás, eu era uma pessoa que me irritava muito, soltando pipa no valão do Comarim 1 e Comarim 2, antiga Guaxa, invasão, e a gente soltando pipa. E de repente um cara atravessa para o outro lado, e um cara grandão, era grande, né, o nome dele do outro lado, estava eu e mais 3 amigos, todo raquítico, nos juntamos, saiu todo mundo no tapa, caiu dentro do valão, por causa de pipa. Mas feio para ele, que a gente era moleque e ele já era casado. Mas tinha um cara aqui, ele se irava por qualquer coisa do bairro. Por qualquer coisa. Ele simplesmente, numa situação que não tinha nada a ver com ele, ele se levanta, vai até onde a gente estava e dá um tiro nas costas do cara. E nós olhamos para ele e ficamos com raiva dele, porque ele fez isso com o cara. Sabe o que aconteceu? Foram os 3 moleques para a delegacia. E ficamos lá. E aí o que acontece? Não houve denúncia, acusação, o cara de maior, acho que entendeu a besteira que ele fez de brigar com os moleques. E aí eu estava lá na 35, não aconteceu nada, ninguém chamou nada. Eu saí andando e vim embora para casa. E depois veio os outros. Mas você imagina o que ia acontecer por causa de um cara com raiva? E a gente dizendo, nós não fizemos nada, a única coisa que nós fizemos foi nos defender e brigamos com o cara. Mas ele com raiva foi lá e cometeu uma loucura. Eu não sei se tu já cometeu loucuras, eu não sei, não estou falando de loucuras de amor, que você cometeu antes de casar, pela sua esposa, né, quando era namorado, mas eu estou falando loucura com raiva mesmo. Fazer coisas malucas e doidas com raiva. De vez em quando a gente vê uns malucos por aí quebrando o próprio carro, tacando fogo. As mulheres que às vezes são traídas e vão lá e sobem em cima do carro, quebra. Porque hoje todo mundo filma tudo, ninguém mais separa a briga. Não pense que se tu arrumar uma treta na rua aí que alguém vai separar. O pessoal vai filmar você brigando. É assim que acontece hoje em dia. Mas quebrando tudo, fazendo um monte de coisa. Mas eu já cansei de também entrar em casas em que, por causa da loucura no momento da raiva, de homens e mulheres de brigarem e quebrarem tudo dentro de casa e depois fizeram as pazes. E aí, quebrou fogão, geladeira, o armário, guarda-roupa, jogou a roupa pelo lado de fora e depois tem que comprar tudo de novo. Você já passou por alguma coisa assim, mano? Que com raiva, trabalhando ou fazendo alguma coisa, você foi lá e quebrou e depois teve que comprar? Porque você ficou louco e destruiu alguma coisa? Eu já quebrei algumas coisas já com raiva e depois tive que comprar. Já que tu não presta, então vai embora. E depois você via que era um parafusinho e já era. Espero que você não seja assim. Mas essa tolice, irmão, pode pegar a gente em qualquer momento. É nesses momentos de raivas que pessoas chegam ao suicídio. Ou fazem loucuras com outras pessoas. Que matam, às vezes, um amigo ou um parente. Briga de irmãos, onde na cólera, na raiva, na ira, um deles pega uma faca e enfia no outro, e depois, quando cai em si, vê a loucura que fez. Isso são coisas reais.
São coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. São pessoas que descem dos seus carros no meio do trânsito e vão lá e arrumam uma confusão e quebram o carro do outro, e o outro com raiva vai lá e dá um tiro. E aí quando cai em si, vê a loucura que eles fizeram. Alguns riscos da cólera, da raiva e da ira que pode acontecer é que isso mexe com nossa constituição física. Nosso corpo sofre com a raiva, sofre com a ira. Essas reações que causam dentro de nós geram problemas físicos sérios. E existem pessoas com úlceras, existem pessoas com problemas sérios de pressão, existem pessoas com problemas sérios, e elas não percebem que essa raiva de morder a boca e querer matar um está destruindo a si mesmo. Eu acho que você nunca viu, né? Eu tinha umas tias, e a minha avó, quando mordia a boca, meu irmão, ela corre. Quando ela mordia os lábios, meu irmão, corre. Mas minha avó Hilda ela fazia assim, mas era mais tranquila. Agora, minha avó Nadir, a italianinha, eu tinha meu braço marcado, meu irmão. Porque quando ela mordia os lábios também, ela... E ela falava, não chora, não chora. Aí você tinha que morder os lábios para não chorar. Mas ela com raiva fazia isso na gente. Eu cansei de ver pessoas que fazem isso e só não chega a uma agressão porque não tem oportunidade. Mas isso pode gerar problemas sérios no nosso corpo, distúrbios emocionais, problemas sérios no nosso organismo. E as pessoas não conseguem perceber como que isso faz mal, em que o travesseiro se torna pedra e não consegue dormir, má digestão, tensão, nervosismo. E existem pessoas que são iracundos, irados por qualquer coisa. E aí vivem mal. Outros danos que pode causar é o profundo arrependimento e o grande remorso. Porque quando você está irado e faz, ou cumpre o que a ira está desejando, e vai lá e transforma aquilo em uma ação, aí vem o remorso. E aí vem o arrependimento. Se pensássemos e pedíssemos a Deus para tratar de nós e removesse a ira do nosso coração de forma profunda, e que Ele nos desse domínio próprio para tratarmos essas situações, nós não pediríamos tanto perdão dentro de casa, pelos danos causados, quando nós damos lugar à ira e pecamos. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Uma vez, conversando com alguns amigos, e eles relataram uma situação de uma senhora, isso foi público, que a avó, e ela tinha problemas sérios com o genro, com a filha, com todo mundo, e era uma mulher que se irava e tinha raiva no seu sangue. E o neto foi deixado com ela, num lugar de roça, e ela irada, porque não vinham buscar, e a criança gritava, a criança chorava, irritava. E ela pegou uma motosserra que era usada no lugar onde trabalhava e simplesmente cortou o pescoço da criança. Eu poderia contar um monte de casos. E se tivesse a permissão dos gabinetes pastorais, e de colocar aqui para você ver que isso é algo sério dentro das nossas casas. De que é uma coisa que precisamos resolver diante do Senhor. Senão vamos estar dia após dia com remorsos, arrependidos e com remorsos,
porque estamos dando lugar à ira e pecando contra Deus e contra as pessoas. E isso é um pecado, e isso é sério quando é dado lugar. Apesar da Bíblia estar dizendo a nós que podemos ficar irados, mas não podemos pecar. A questão é como que fica irado e não peca. Como que conseguimos equilibrar e eliminar o pecar depois que ficamos irados? E a gente precisa pedir ao Senhor, de verdade, que Ele nos ajude. Essa loucura, essa instabilidade causada pela ira, gera problemas sociais, gera problemas familiares, gera problemas em todos os lugares que podemos imaginar. E a gente acha que não pode acontecer com a gente, dentro de casa. Mas nós temos exemplos bíblicos, como o de Caim, que ficou irado, com muita raiva. E ele matou o seu irmão Abel. Você acha que isso só aconteceu com eles? Ou que nós temos vários casos de irmão que matou um irmão, de pais que mataram filhos e de filhos que mataram pais? Eu não sei o motivo que levou as pessoas à ira, mas quando elas têm esse ataque de ira, elas podem chegar a consequências como essa, de um irmão matar outro irmão. Nós temos o exemplo de Jacó, irado com Raquel, sua esposa, por ela não poder ter filhos. Podemos chegar a um extremo de desejar a morte de alguém, mas também podemos chegar a esse nível de causar dano na própria esposa, no marido ou nos filhos, porque eles nos decepcionaram, não nos dando o que nós queremos. Nessa caminhada missionária, o que já vimos de pais irados com filhos, que abandonaram a faculdade para ir para o campo missionário, que deixaram de ser médicos para estar no meio da África, trabalhando lá e atendendo crianças, de pais decepcionados com filhos e filhas, que abandonaram uma profissão, estão trabalhando dentro de presídios, de maridos decepcionados com as mulheres, porque elas não são o que eles imaginaram ou planejaram, e mulheres decepcionadas e iradas muitas vezes com maridos, porque ele não atende às suas expectativas, e aí trata mal, e trata como se fosse qualquer pessoa, qualquer um, porque irado, às vezes com o fato de não corresponder às expectativas. Moisés ficou irado com o povo de Israel por adorar um bezerro de ouro. E aqui poderíamos tratar como uma boa ira, uma ira justa, uma boa indignação com um povo que está idolatrando, ofendendo a Deus com a sua idolatria. Saul ficou irado com Jonatas, seu filho, por apoiar Davi. Ele ficou irado. Davi ficou irado com um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, e era ele mesmo. Você já ficou com raiva de você? Se não ficou, tente praticar isso no espelho. É fácil ficar com raiva dos outros. Mas você já ficou com raiva de você mesmo? Às vezes, nós precisamos dar uma olhada para nós mesmos. Aí nós temos Jesus, que ficou irado com os cambistas no templo, porque eles estavam comercializando no lugar santo, que deveria ser dedicado à oração. Jesus ficou irado com uma ira boa e santa contra aqueles que estavam pecando e ofendendo a Deus. É permitido ficar com raiva, irado? Onde nós podemos ficar irado? Quais são as situações em que nós, como cristãos, podemos ficar irados? Contra quais coisas nós podemos ficar irados? E às vezes não ficamos com aquilo que deveríamos. Nós não nos indignamos com coisas que deveríamos estar indignados e irados. Jesus deixa esse exemplo para nós, de que quando ele expulsa os cambistas, ele está irado contra pessoas que estão ofendendo a Deus. Nós podemos olhar ao nosso redor, lugares e coisas que acontecem, e deveríamos ficar indignados contra algumas coisas.
indignados. Às vezes somos covardes, justificando que nós não podemos ficar irados ou indignados com algumas coisas, mas tem causas que nós devemos ficar com raiva. Contra falsos ensinos e heresias, isso deveria causar indignação no nosso coração. Não deveríamos ser tolerantes contra um falso evangelho, contra heresias. Deveríamos ficar indignados e irados com situações que geram problemas sociais, em que ninguém está vendo, em que ninguém está olhando, e às vezes nós, como cristãos, também não ficamos indignados com a causa certa, com as coisas certas, com situações que podem ser mudadas. Deus fica irado, irmãos. A primeira civilização ofendeu tanto a Deus que causou ira, e Deus trouxe juízo, mandando o dilúvio. Sodoma e Gomorra caíram debaixo da ira de Deus sobre a vida deles, e Deus mandou fogo. Reinos, reis, que ofenderam tanto a Deus e causaram problemas seríssimos, receberam a ira de Deus sobre a vida deles. Tem uma forma de ficar irado quando é pela coisa e a causa certa, sem termos problema com isso. O problema é que sempre estamos irados contra pessoas. E às vezes a gente não fala, mas nossos olhos, o nosso corpo revela às vezes que estamos com raiva. Dá para perceber quando nós estamos com raiva. Como que nós podemos olhar e controlar nossa ira, nossa raiva, sem termos problemas com Deus e com as pessoas? Uma das maneiras de controlar é resolver nossas diferenças antes que o sol se ponha, como o texto que nós lemos. Resolver nossas diferenças antes que o sol se ponha. Você está com raiva de alguém agora? Alguém que te fez alguma coisa? Não precisa falar não, tá? Não precisa levantar a mão não. Mas é bom você resolver isso logo. Nós não gostamos de resolver problemas olhando nos olhos. Nós não gostamos quando alguém vira e fala assim, cara, eu fiquei com raiva de você porque você fez isso, isso e isso, não gostei, não foi legal. Aí sabe o que quem está ouvindo isso faz? Fica irado também com raiva do outro. Aí, pô, fulano veio falar na minha cara que estava com raiva de mim, rapaz. Agora eu que estou com raiva dele. Quando deveríamos resolver, pedir perdão e resolver logo, antes que o sol se ponha. Não espere muito tempo para resolver problemas de ira, porque ela não vai embora simplesmente por você falar, agora eu não estou mais com raiva. Não, vai ficar te corroendo, então senta e resolve. Conversa de uma vez. Outra forma de controlar a raiva e controlar nossos temperamentos, nosso ser, é que melhor é o longânimo do que o forte. E o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. A gente gosta das pessoas com grandes feitos, mas não olhamos para aqueles que têm autocontrole, mansidão, domínio próprio, como gente importante. É melhor alguém que domina o seu espírito do que alguém que domina uma cidade. Até porque, às vezes, para tomar uma cidade, o que requer é muita raiva. Mas, assim mesmo, é um processo diferente. É um processo diferente. Uma outra maneira de controlar e cultivar é cultivar a mansidão dentro do coração. É entender que essa resposta branda que remove a raiva, a ira. E se você tende a ficar irado facilmente, peça a Deus humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Meus irmãos, como que você acha que Deus trata essas coisas em nós? Um dos lugares que Deus trata isso em nós é aqui mesmo, no meio da comunidade, na igreja. É aqui dentro. Pede assim, Senhor, me dê domínio próprio e mansidão. Onde está o teu calo, alguém vai pisar.
Aí, se você é muito zen, faz o dedinho. Mansidão, 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 domínio próprio, domínio próprio. Me ajuda, Senhor. E Ele dá, meus irmãos. E Ele dá mansidão e domínio próprio. Quando você ficar com raiva, morda a sua língua, mas ore também. Mansidão, mansidão, domínio próprio. Me ajude, Senhor, a me livrar disso. É uma forma de controlar e de se livrar realmente da raiva. Outra maneira de controlar a raiva, a ira, é parar de ser excessivamente sensível, meu irmão. Às vezes eu estou menosprezado, ferido, qualquer coisa me causa dano, estou triste, me fizeram mal, me deixaram de lado, esqueceram. Meu cachorro está fazendo 10 anos, ninguém lembrou. Também eu não vou lembrar de mais ninguém, não vou no culto, não quero saber. Lá não tem nem culto para cachorro, tem igreja que tem, eu vou para outra. Essas explosões de raiva sem sentido. E aí ficamos exigindo e com raiva o tempo todo de tudo, porque somos sensíveis e qualquer coisinha nos deixa com raiva, e irado, por qualquer coisa. Precisamos deixar de ser sensíveis, irmãos. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, não. Uma vez, uma irmã na igreja, que eu pastoreava, e estava, ninguém lembrou, ia orar pelo meu aniversário, e ela era diaconisa. Eu falei, um dia do meu aniversário eu vim para cá, preguei na igreja, ministrei a ceia e fui embora, ninguém orou por mim também, eu sou pastor da igreja, você quer que os outros lembrem de você? Você entende? Às vezes nós estamos todo momento com essas coisinhas e precisamos nos livrar disso. Agora, meus irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e entender como que Ele agiu e o que Ele fez com a ira e com a raiva. Ele se irou, expulsou os cambistas, mas não tem ninguém nesse mundo que sofreu mais com a ira e com a raiva dos homens do que Jesus. Ele recebeu a ira dos homens sobre si mesmo. O odiaram. Tentaram jogar ele de um precipício. Perseguiram ele. Mexeram na reputação de Jesus. Ficavam buscando formas de acabar com ele. E ele poderia, como o santo de Israel, o único homem sem pecado. Ah, é? Vocês vão ver o que é a ira. Mas ele foi recebendo toda a cólera, toda a ira, toda a raiva dos homens em si mesmo. E as pessoas desejavam matar Jesus. O odiaram até conseguirem levar ele até a cruz. O golpearam com prazer. Cuspiram nele com prazer. As pessoas odiaram Jesus até a morte e se iraram contra ele sem causa. Porque uma das coisas que o pecado faz no homem é deixar ele com raiva do próprio Deus. Irado com o próprio Deus até o ponto de desejar que ele não exista mais. E se os homens têm a oportunidade de acabar com a existência divina ou vestígios dele no meio de nós, eles vão buscar a forma de fazer isso. Não é só, às vezes a gente se preocupa porque querem tirar a Bíblia da escola, a Bíblia da faculdade, dos lugares públicos, e isso é aquilo. Eles tentaram arrancar o Filho de Deus da terra. Você espera que façam coisa menor? Além dele suportar a ira dos homens, a raiva dos homens, ele se coloca entre os homens irados e com raiva do próprio Deus. E ele se coloca debaixo da ira, e a única ira santa
que pode existir, que é a ira de Deus, o seu cálice transbordando, que seria derramado sobre os homens. Jesus se coloca entre os homens irados e com raiva, e o Deus que vai derramar a sua ira de forma justa sobre os pecadores. Porque a ira dele é justa. Os homens merecem o juízo e a sua ira sobre eles. A ira de Jesus sempre foi justa e santa. Mas ele se coloca e ele vai para o Calvário, e diante deles estão aqueles que com raiva e irado o golpearam, chicotearam, cuspiram e o colocaram na cruz. E ali estão os homens, onde ele olha e ele diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Deus, olhando e vendo isso, ele derrama o seu cálice, em que cai sobre o seu filho, e ele é aquele que recebe o peso do cálice da ira de Deus, recebe sobre si para trazer perdão e reconciliação com aqueles que o queriam matar. Nós servimos aquele, irmão, que sabe lidar muito bem com a ira, e ele que morreu e ressuscitou dos mortos, habita em nós, e ele é o único que pode segurar nas nossas iras, muitas vezes sem motivo, e às vezes que podem nos levar ao pecado, e derramar a sua graça sobre nós, para que possamos irar e não pecar, porque ele se irou e não pecou, e ainda recebeu a ira do seu próprio Pai sobre si, para nos livrar do pecado, da justiça e da ira de Deus. Você merecia tudo isso sobre você, mas ele recebeu sobre si a única ira justa e santa desse mundo. E nós podemos olhar para Deus e entender que alguém suportou em nosso lugar toda a ira divina. E é nele que nós confiamos, que podemos andar nesse mundo onde as pessoas estão com raiva e iradas, onde também nos iramos e ficamos com raiva, mas andar na condição de não pecar, não dar lugar e não chegar aos finalmente quando ficarmos irados. Eu posso dizer, irmãos, que Deus tratou de um coração vingativo e irado e com muita raiva. E uma das formas que Deus fez isso comigo foi receber a mesma coisa. E aí eu vivia fazendo domínio próprio, mansidão, domínio próprio, mansidão. Bota a mansidão na minha mão, porque ela pode perder o controle, Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude a estar crucificado, xingado, injustiçado e não pecar. Me ajude a estar nessa condição. E até ele voltar, irmãos, eu estou pedindo a mesma coisa, porque nós podemos viver nessa condição. Primeiro, sabendo que você pode causar danos terríveis por causa da ira. Ore ao Senhor. E sabendo que Jesus é aquele que se irou por coisas justas, peça a ele que abra os teus olhos, teu entendimento, para que a sua ira e o seu descontentamento seja por causas justas. E seja grato, porque você não recebeu a ira de Deus sobre si, mas ele recebeu sobre si e nos justifica. E hoje nós podemos estar aqui diante dessa mesa, porque alguém recebeu em nosso lugar a ira divina, e nós podemos diante dele, através do que ele fez por nós no Calvário, em que entregou o seu corpo em nosso lugar, derramou o seu sangue em nosso lugar, nós podemos olhar para Deus e entender que esse simbolismo do seu sacrifício, em que nos dá dignidade por causa do que ele fez na cruz do Calvário, e é a única forma em que nós podemos nos chamar de cristãos de verdade, quando nós participamos do que ele fez e relembramos o que ele fez no Calvário por nós, e estamos todos os dias dizendo, quando ceamos, que ele fez isso por nós, e até que ele venha estamos apontando que aqui um homem teve o seu corpo partido, o seu sangue derramado, porque recebeu a ira no nosso lugar, e hoje nós podemos bendizer e louvar o nome dele, que é santo, santo e santo, e pode nos dar a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor.
Pense sobre isso, curve sua cabeça e reflita, e ore ao Senhor nesse momento, pelo seu coração, por sua vida. Se você tem dificuldade com a ira, peça ao Senhor que trate, que te ajude, que mova o seu coração, que te dê domínio próprio, mansidão, de que Ele possa te ajudar a fazer isso.